O texto dessa manhã, Êxodo capítulo 26. Eu peço a você que abra comigo nesse texto tão maravilhoso. Êxodo capítulo 26, 37 versículos. Eu peço que você ouça com atenção detalhes importantes da palavra de Deus, especialmente quando olhamos não só para as particularidades, mas para o todo do ensino de Deus, através da doutrina do tabernáculo para nós. Ouça com atenção e de forma espiritual a leitura dos versículos a partir do versículo 1 do Êxodo capítulo 26, que diz assim: Farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes, a sexta das quais dobrarás na parte dianteira da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento e 50 laçadas na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze e meterás os colchetes nas laçadas e ajuntarás a tenda para que venha a ser um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a saber, a meia cortina que sobrar, penderá às costas do tabernáculo. O côvado de um lado e o côvado de outro lado, do que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderão de um e de outro lado do tabernáculo para o cobrir. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado de meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendê-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no santo dos santos. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador.
Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro, e os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Essa é a bendita e maravilhosa palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque cada detalhe para Ti importa. E se para o Senhor importa, deve importar para nós também. Mostra-nos com clareza o Evangelho, as boas novas do Senhor para a Tua igreja neste texto. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer uma barraca de acampamento, tá? Um desenho de uma barraca de acampamento, tá? Você pergunta assim, papai, o que é um acampamento? Se você é crente, você já foi muitos acampamentos ao longo da sua vida, mas talvez acampamento de igreja é muito chique para você. Eu estou falando de acampamento mais rústico, aquele que você tem que pegar, sabe, aquela barraca que você pegou alugada, ou que você comprou lá no Walmart, e aí você fala assim, agora eu tenho que aprender a montar a barraca, não basta querer ser barraqueiro, tem que aprender a montar esse negócio direito. E aí você vai pegar as tendas, né, o manual lá direitinho, essa haste aqui vai aonde? Encaixa aonde? Meus irmãos, a história do povo de Deus é uma história de tendas e barracas. Há um tempo atrás eu estava lendo um historiador dizendo que uma das maneiras com as quais você pode entender a história da igreja no Ocidente é tração da história dos seus templos, das suas arquiteturas. Cada fase da história, desde o primeiro século da igreja, tem sido hábito do povo de Deus construir templos, construir igrejas. E a arquitetura dessas igrejas reflete não somente a arquitetura da sua época, mas as aspirações que o povo de Deus tinha, as comunicações. É uma pena que no mundo moderno, a gente estava conversando com os presbíteros esses dias, as igrejas modernas perderam um pouco do elemento estético na hora de criar um templo. Não que nós devamos idolatrar estética, e igreja de parede de madeira não é mais santa do que igreja de parede preta, não, meus irmãos. Mas é porque estética comunica. Estética comunica, nós somos seres estéticos. A gente aprende muito. Então, houve um período da história da igreja, principalmente que as igrejas eram muito altas, apontando para a transcendência, a ideia do adorador, de alguma maneira, em contato com um Deus transcendente. Elementos feitos de madeira, bancos resistentes, decorações, todas essas coisas falam um pouco das aspirações do povo de Deus. Mas é verdade, meus irmãos, que se você também for em muitos desses templos europeus, França, Itália, Hungria, Alemanha, mesmo aqui no Brasil, você vai perceber que vários desses templos feitos por mãos humanas se tornaram mausoléus da adoração, não é verdade? Muita gente gosta de fazer tour de igreja quando você visita um desses lugares culturalmente históricos, mas muitas vezes você entra numa dessa igreja e bate uma deprê. Já aconteceu isso com você? Cadê os adoradores? Só tem parede aqui, mofando, cheiro de mofo. Porque a verdade, meus irmãos, é que muitos desses templos de mãos humanas tornaram-se outras coisas, e muitas dessas igrejas que um dia adoraram a Deus, deram lugar ao espírito deste século. Muitos se esqueceram que a verdadeira casa do Senhor não são esses templos feitos por mãos humanas, mas o templo que Deus cultiva em nós, com o seu espírito. Esse texto de hoje, meus irmãos, ele fala dessa simbologia da casa de Deus em nós como um tabernáculo, uma tenda grande. E talvez você se fique perguntando, rapaz, pastor, você leu 37 versículos de detalhes que talvez eu nem lembrava que tinha na Bíblia, e nem lembrava que eram tão importantes. Mas, meus irmãos, você precisa se lembrar o que nós temos estudado desde o capítulo 25, principalmente no capítulo 25 em diante, de Êxodo, que Deus decidiu manifestar a sua presença entre o povo através de um tabernáculo. O tabernáculo seria o elemento visual que mostraria que Deus decidiu se fazer presente entre os israelitas. E ele decidiu se adequar à realidade deles no deserto, porque esse tabernáculo permitia que Deus estivesse presente com eles em qualquer lugar que eles fossem. Era um tabernáculo móvel, era uma casa portátil, ela tinha portabilidade. E isso nos ensina algo profundo, meus irmãos, que Deus ajusta os sinais do seu favor e as dádivas da sua graça conforme as necessidades e circunstâncias do nosso estado nesse mundo. Nós somos peregrinos, andarilhos, e o Senhor, com esse tabernáculo,
Ele vinha para dizer a Israel aquilo que Isaías diria muitos anos depois, lá em Isaías 43:2, quando passares pelas águas, eu serei contigo, eu estarei com vocês. Essa é a grande promessa que começa lá em Abraão, e vem cruzando os tempos. O Senhor Jesus Cristo, quando se despede dos discípulos, na sua grande comissão missionária, ele fala para eles fazerem discípulos de todas as nações, mas eles falam: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o tabernáculo é uma representação da presença de Deus com o seu povo, aonde quer que a gente vá, mas o tabernáculo em si também é uma representação da igreja, de quem nós somos. Nós somos essa habitação móvel temporária. A igreja aqui na terra está no seu estado transitório como estrangeiros, como peregrinos, a caminho de algo melhor. E nós só de fato encontraremos estabilidade plena quando nós chegarmos nesse destino final, no céu que o Senhor tem preparado para nós, ou melhor, novos céus e nova terra. Então, meus irmãos, toda vez que eu e vocês estivermos estudando os detalhes do tabernáculo, você precisa sempre se lembrar desses dois elementos. É uma teologia de um Deus que está presente entre nós, sempre, e uma teologia de uma casa móvel, de uma igreja, de um grupo de pessoas, não de paredes, mas das pessoas. Então, à medida que eu for lendo os detalhes, explicando para você os detalhes do tabernáculo, medite de que essa obra que Deus está fazendo em nós, as cortinas, as tábuas, as coisas, somos nós. O jardineiro é Jesus, somos nós. Nós estamos sendo trabalhados. Preste atenção nesses 3 lindos elementos que o Espírito Santo está fazendo em nós. Os itens do tabernáculo dizem respeito à obra do Senhor. Primeiro lugar, eu quero que você veja comigo as lindas cortinas da unidade da igreja. As lindas cortinas da unidade da igreja. Você percebeu que ele falou um bocado sobre cortinas nesse texto, não é? E veja, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas você consegue perceber que a descrição fala dessas cortinas como tecidos de altíssima qualidade. Desde lá de Êxodo 25, quando a gente vê a Deus convocando o povo e pedindo para o povo ofertar os melhores materiais para que o tabernáculo seja feito, a gente vê agora esses materiais sendo empregados no azul das cortinas, na púrpura e na escarlate. Lembra que eu falei que, por exemplo, para você poder fazer essa púrpura aqui que tingia esse tecido, eram necessários mais de 12.000 caracóis da espécie murex para produzir 1,4 gramas dessa púrpura. 1,4 gramas. Então você imagina quantos caracóis foram utilizados para se fazer essas cortinas. E esses elementos, meus irmãos, não foram escolhidos ao acaso. Eles refletiam a importância e a santidade de Deus. Quem é que vai morar nessa casa? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a morada de Deus entre o seu povo. Então, os detalhes dessas cortinas e a disposição delas, e a maneira como Deus traça, inclusive, não só a medida das cortinas, mas o distanciamento entre os agrupamentos de cortinas, revela o detalhe do decorador, que é o hóspede da casa. É um Deus preciso, é um Deus exato, é um Deus santo. E isso precisa estar na mente dos israelitas e na nossa. Outro detalhe que é significativo é que essas cortinas eram bordadas com querubins. É curioso, você vai ver no livro de Êxodo que Deus separa alguns artistas muito específicos, e literalmente o texto fala arte de artista. O hebraico aqui, toda vez que ele aparece, pelo menos as 3 menções, é literalmente, vai ser feito com o hebraico, arte de artista. Era gente específica que tinha habilidade para fazer essa arte. Nesse caso aqui, os entalhamentos com querubins. Nós já vimos no outro sermão que haviam querubins sobre o propiciatório. Mas agora eles também estavam representados ao redor do tabernáculo. Meus irmãos, isso é tão importante, porque quando você vai lembrar de querubim, você tem que lembrar que um dos efeitos da queda de Adão e Eva, quando eles lá no Éden comeram do fruto que Deus havia proibido, uma das maldições é que eles foram banidos do Éden, lembra? E de que Deus havia colocado um anjo com uma espada que revolvia. E o objetivo daquele anjo era impedir que o ser humano pecador retornasse para aquele Éden original. Lembra disso? Mas olha que bonito que a gente está vendo agora.
Deus começa a antecipar de que as coisas não vão ser permanentemente assim. E agora, os mesmos anjos que antes eram anjos vigilantes do banimento, agora são anjos que são dispostos ao redor do tabernáculo. Os sacerdotes e o povo de Deus, quando tivessem acesso ao átrio ou ao lugar santo, e eventualmente o sumo sacerdote ao Santo dos Santos, eles veriam esses anjos ao redor deles e pensariam: Deus está nos acolhendo de novo. Deus está lançando sua proteção angelical ao nosso redor, e o salmista diria exatamente isso. Era a oração que eu lembro da infância. Muitas vezes o professor de escola dominical, quando queria orar pela proteção das crianças, ele mencionava o Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os salva. É uma referência tanto à proteção do Senhor Jesus Cristo sobre nós, quanto dos seus anjos ao nosso redor. É muito bonito isso, meus irmãos. E nós vemos aqui também agora, e também não vou entrar em todo o detalhe, mas essas cortinas eram dispostas em grupos de 5. Você percebeu? Ele menciona um grupo de 5 cortinas, depois outras, e eles eram unidos por 50 colchetes de ouro. Umas travas, uns ganchos, que uniam essas cortinas. E o texto faz questão de mencionar que era para dar a ideia de que era uma única peça. Essas 50 cortinas eram para ter a impressão de que era uma cortina só, com um entalhamento de ouro, como se fosse um eixo de ouro, ligando todas essas cortinas. Meus irmãos, tudo nesse texto aqui nos dá uma poderosa lição de unidade. As peças não eram para ser vistas como peças separadas. O tabernáculo estava contando uma coisa só, uma história só, um povo só, que ainda que seja feito de muitas cortinas, mas todas elas unidas. É essa obra que Deus estava fazendo no tabernáculo e a obra que Deus faz no seu povo. Um povo diverso e multicultural que se espalha sobre a face da terra, mas que no fim das contas é um povo só. Meus irmãos, essa semana eu vivi uma experiência muito bacana, que parece uma experiência daquelas piadas de crente que a gente conta. Entrou num lugar um batista, um presbiteriano e um metodista. Eu encontrei simultaneamente com 3 amigos na rua, e todos esses 3 amigos, cada um de uma igreja de uma denominação diferente. Todos nós tivemos a oportunidade de servir juntos no Núcleo de Vida Cristã, lá nos idos de 2003, na UNB, e nós nos amamos muito e gostamos muito e fazemos muita piada futebolística com a cara um do outro. Mas, meus irmãos, que interessante, todos eles crentes ainda, louvei ao Senhor por isso, todos eles com as suas famílias, com seus filhos nas igrejas, muitas das esposas que eu nem conheço, os filhos que eu nem conheço, mas ouvi o testemunho deles, e a gente ali se esbarrando no meio de Águas Claras, e pensando: mas que unidade interessante isso aqui, né? A gente está aqui agora batendo papo, mas no domingo cada um vai estar na sua igreja adorando o mesmo Deus, num só Espírito, num só batismo, num só Senhor. A unidade, meus irmãos. Se nós devemos certamente buscar os elementos da unidade com o povo de Deus que se espalha sobre a terra, quanto mais a unidade dentro da igreja local. Meus irmãos, nós somos cortinas de tecidos diferentes aqui, não dá para a gente negar isso. Nós somos diferentes entre nós. Mas Deus está trabalhando nessa unidade do amor santo, essa unidade do Espírito Santo, para nos fazer crescer juntos como um templo vivo e santo ao Senhor. E no dia a dia da igreja, eu e você precisamos ser relembrados dessa identidade espiritual da igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Para o que cada peça coopera? Quando você vê um armário missionário, ou alguém filmando ali, uma cantina no final do culto, ou daqui a pouco a escola dominical, ou um que está trabalhando na projeção, outro tocando teclado, alguém cuidando das crianças, alguém dando uma olhada nos nossos carros no estacionamento, as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, na decoração dessa mesa, o pessoal que fica na porta de colete vermelho, o que cada uma dessas peças está fazendo? Dando unidade. Um só Deus, um só Espírito. Não tem ninguém que é maior do que ninguém, não tem ninguém que é menor do que ninguém, porque Deus não faz acepção de pessoas. Será que você e eu nos lembramos dessa linda unidade? Porque, meu irmão, minha irmã, Deus tem nos enganchado uns aos outros com o ouro do Espírito. Isso vai além de nós. Não foi você que se enganchou nos seus irmãos, foi Deus que te colcheteou
com o seu irmão, com a sua irmã. E a igreja, através da pregação do evangelho, ela vai expandindo essa unidade para além das nossas tendas. Quando nós pregamos a palavra, nós vamos unindo a outros gentios, que também são salvos pela graça, e vamos criando uma igreja da cidade, uma igreja do estado, uma igreja do centro-oeste, uma igreja nacional, que no fim das contas é uma igreja global, e por que não dizer uma igreja dos santos aqui na terra com os santos que já estão lá no céu, e um dia vai juntar todo mundo, aí você vai ver o tamanho dessa unidade. Aí você vai ver, quando anjos, homens de toda tribo, povo, língua e nação estiverem juntos adorando a Deus. Então não aguarde a cena final. Viva pela fé hoje, busque unidade com seu irmão hoje. As lindas cortinas da unidade da igreja também são seguidas aqui no texto, em segundo lugar, da bela cobertura de proteção da igreja. Primeiro as lindas cortinas da unidade, mas agora veja a cobertura da proteção. Porque o texto vai dizer que existem dois tipos de cobertura que Deus estabelece no tabernáculo. Primeiro, a cobertura das cortinas de pelo de camelo. Você viu aí, entre os versículos 7 e 14. Tá? Você vê aí que essas cortinas de pelo de camelo, elas eram a primeira camada da cobertura, e elas eram maiores em medidas aí de côvados do que as próprias cortinas internas, e elas envolviam as cortinas internas completamente, talvez ali mantendo uma pequena distância entre elas, e eram ligadas por fechos de bronze. Um material que a gente sabe que era menos valioso do que o ouro, mas nem por isso menos valioso de fato. Bronze é bronze, um material ainda importante. Veja, eu acho que é importante a gente traçar aqui uma analogia de que os laços de unidade da igreja são importantes, independente da simplicidade ou da riqueza dos materiais envolvidos. Deus está unindo pessoas com todo tipo de ligadura entre nós. Algumas igrejas são em lugares como grandes metrópoles, outras em lugares de difícil acesso, hostis ao evangelho, em lugares carentes socialmente falando. Não importa tanto. Todas elas, não importa se são modestas ou grandiosas, devem ser unidas em propósito. Mas o que é interessante aqui é que essa segunda cobertura, sobre essa primeira camada, tinha uma segunda cobertura que era composta também de duas camadas adicionais. A primeira, ele fala que era feita de peles de carneiro tingidas de vermelho, provavelmente ainda com a lã. E a segunda aqui, a tradução é um pouco difícil, poderia ser peles de texugo, que embora a gente possa traduzir assim, mas ela se refere a um tipo de couro que era bem forte, de alta qualidade. Lá em Ezequiel, capítulo 16, versículo 10, ele fala que eles faziam sapatos, calçados com esse couro resistente, essa espécie de calçado da antiguidade. Tá? Mas, tentando pensar em algumas aplicações bem práticas dessa ideia da cobertura, primeiro, não tem como a gente deixar de perceber, meus irmãos, o contraste aqui entre a beleza interior do tabernáculo em relação à beleza exterior. Se você olhasse o tabernáculo de fora, ele pareceria um tendão meio rústico, tá? Um tendão meio simples. Mas o ponto é, a verdadeira beleza desse tabernáculo era descoberta à medida que você entrava nele e começava olhando as suas cortinas lá dentro. Lá dentro a coisa era mais bonita do que lá fora. E tem tanta coisa, cada um desses pontos daria um sermão, mas para fazer bem curto, Deus tem nos ensinado muito, meus irmãos, em textos como esse, de que quando Ele habita em alguém na sua igreja, a beleza começa de dentro para fora, de fato. O caminho da santidade, o caminho da santificação, é aquele na qual Deus começa trabalhando internamente em nós, para que a beleza exterior seja um reflexo daquela obra interior, de decoração de interiores que o Espírito Santo está fazendo em nós. E eu digo isso, meus irmãos, porque os hipócritas culturais andam na contramão disso. Eles querem primeiro aparentar beleza exterior e não se preocupam tanto se existe beleza interior. Mas você lembra o que o Senhor Jesus Cristo acusou os hipócritas de serem? Sepulcros o quê? Caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? É aquele que no cemitério, por fora, é super bonito, sempre bem decorado, tem flores, mas por dentro é podre, é cadavérico.
E meus irmãos, em dias de mídias sociais, bloqueadas ou não, e discussões que dizem respeito a isso, é curioso porque tem muita hipocrisia, meus irmãos. Muita gente no mundo das mídias sociais querendo aparentar ser alguma coisa, aparentar influência, aparentar vaidade, aparentar. Mas esse texto nos fala, meus irmãos, que a verdadeira beleza aos olhos de Deus começa no interior, nas cortinas que são trabalhadas por dentro, no nosso coração, no interior da igreja. Como o Salmo 45:13, quando vai falar daquele casamento do rei com a rainha, ele fala: a filha do rei é toda gloriosa por dentro, no interior dos palácios. Então veja, a aplicação aqui, tanto para homens quanto para mulheres, de uma forma muito prática. Porque o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 3, quando ele estava tentando ensinar para as mulheres essa teologia da submissão dentro do casamento, ele disse: mulheres, veja, que o adorno de vocês não seja restrito às joias, ou roupas, ou maquiagens, mas ao trajo do homem interior. Aquele homem interior, aquela pessoa interior, que está sendo adornada com as joias do Espírito Santo. Em outras palavras, mulheres, busquem a virtude do Espírito Santo para a vida de vocês. Busquem um coração diferente. A verdadeira submissão não pode ser falseada. Minha irmã, você pode até começar só com o lado de fora, mas depois de um tempo, quebra. Você precisa primeiro se submeter ao senhorio de Cristo para poder se submeter ao senhorio do seu marido. E se você se submeter ao senhorio de Cristo, eu te garanto, você vai conseguir se submeter ao senhorio do seu marido. Mas homens, isso vale para a gente também. Porque muitos homens não têm mais buscado a sua beleza verdadeira e virtuosa no Espírito Santo interiormente. Querem aparentar demais ser algo com suas conquistas, com seus objetos de valor nesse mundo, com sua empáfia hipócrita e arrogante. Mas homens, a verdadeira varonilidade começa num coração submisso a Deus. Muito homem pagando de arrogante hoje em dia, esquecendo que Deus está colocando a sua glória no homem, primeiro na transformação do seu coração, para que ele sinta, pense e entenda as coisas como Cristo, e portanto governe como Cristo. Perceba, meus irmãos, que essa teologia que está sendo apresentada a nós aqui dessa cobertura, nos fala também que Deus está cobrindo toda essa beleza, né? Onde Ele coloca a glória dEle, Ele também está providenciando essa cobertura, meus irmãos, esse couro espesso. A beleza da santidade é algo que está sempre sob a proteção divina. A tenda de Deus não é apenas um abrigo físico, mas um pavilhão de segurança e cuidado dentro dos nossos corações. Meus irmãos, Deus quer que a gente proteja a beleza da santidade dEle dentro de nós. Como isso precisa ser dito no nosso mundo hoje? A igreja do Senhor está se esquecendo disso, meus irmãos. O salmista se consolava em perceber que Deus era esse tipo de proteção. O Salmo 27, versículo 5, ele diz: pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Em momentos de dificuldade, essas eram as orações que o povo de Deus fazia. Eles copiavam as palavras do salmista e oravam essas palavras. No dia da adversidade, o Senhor é meu recôndito. No dia do desafio, o Senhor me recolhe no seu tabernáculo. É uma forma de nos proteger não só fisicamente, mas espiritualmente, nossa mente, nosso coração. Eu ainda estou me recuperando dos dias que o pastor Joel Bick passou com a gente aqui. Há quem pensa que o tradutor não está pensando no que está sendo falado, porque ele está só fazendo a tradução para os outros entenderem. E é um pouco assim. Mas teve dias, e vocês viram eu passando vergonha lá na Nacional, porque tinha dias que eu não conseguia traduzir, porque ele falava uma coisa e eu entalava aqui, eu falei: caramba, o Espírito Santo está me confrontando. Eu constrangido, meus irmãos, pela percepção pessoal de que nem sempre a beleza da santidade de Deus é algo que eu mesmo me importo em proteger na minha vida.
e a gente vai deixando se contaminar por esse mundo, a gente vai abraçando o espírito místico, neopagão desse mundo, cético, cínico, incrédulo. E o jardim do nosso coração, quando você para de cultivar a beleza de um jardim que é regado dia a dia, que é cultivado com a leitura da palavra de Deus, com conversas espirituais, a gente vai ficando feio, a gente para de proteger, a gente acha que não é importante. Deus está, meus irmãos, lançando pela sua palavra nessa manhã novamente a bela cobertura da proteção dele, do chamado da nossa santidade, da nossa consagração. Veja também como, além de cortinas, além de cobertura, unidade da igreja, cobertura da santidade, mas veja também as tábuas de sustentação da igreja. E eu não vou entrar aqui nos todos os detalhes entre os versículos 15 a 30, tem bastante detalhe, mas você viu as instruções específicas sobre a tábua? Gente, eu não sou marceneiro, nem arquiteto, nem engenheiro, mas eu fico impressionado com todos os detalhes que são dados aqui. Deus se preocupa em dizer como deveriam ser as saliências nas tábuas e os encaixes delas nas bases de prata. Elas tinham que ser fortes. E toda essa disposição, o pessoal da engenharia sabe, aí se você fizer uma análise desse texto, você vai perceber que toda a forma como havia a disposição dessas bases de prata é para que, de fato, esse tabernáculo não caísse. Pensa só um tabernáculo que você tem que montar e desmontar, montar e desmontar, montar e desmontar. Depois de um tempo, se você tem desses objetos que você monta, desmonta, monta, desmonta, começa a dar uma folga, não é? E você já imaginou se um belo dia acontecesse com esse tabernáculo, o que aconteceu, infelizmente, recentemente com essa igreja agora que caiu o teto lá e morreu gente? Já imaginou um dia você estar lá na adoração e caísse o tabernáculo, Senhor? Meus irmãos, Deus não poderia permitir que isso acontecesse com o seu próprio tabernáculo. Então ele queria que os israelitas fossem atenciosos com os materiais da construção, com a forma como essas vigas deveriam ser dispostas, e também com as distâncias, para que fosse uma casa que não cai. E você tem aqui novamente, eu não vou entrar agora, mas todo um detalhamento no versículo 24, ele fala que tinha umas argolas douradas, tanto em cima quanto embaixo, que juntavam as tábuas. No versículo 26, ele fala desses tipos de grampos dourados em cada tábua. No versículo 29, ele fala que essas tábuas também tinham um revestimento decorativo de ouro. Meus irmãos, como é que a igreja do Senhor faz para não cair? E agora eu não estou falando mais isso aqui, não. Como é que a igreja do Senhor não cai? Se você quiser fazer uma análise espiritual do que tem acontecido com o cristianismo em partes do mundo onde não existem mais igrejas, os mausoléus religiosos, você precisa entender que em algum momento alguém decidiu tirar as tábuas. As tábuas de sustentação da graça de Deus, como os apóstolos afirmam lá em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, que a igreja, a casa do Senhor, está fundamentada, sustentada na doutrina dos profetas e dos apóstolos. E Cristo é a pedra angular da igreja. E sem essa sustentação da doutrina dos profetas e dos apóstolos, a casa cai, meus irmãos. A casa cai. Quantas igrejas hoje, no afã de serem relevantes, de atrair pessoas, têm abdicado das suas tábuas? Não vamos mais pregar a palavra de Deus, não. Não tem mais pregação, não. Vamos fazer um bate-papo. É isso, tá, meus irmãos? Vamos fazer um bate-papo, não vamos pregar mais, não. A gente faz uma conversa informal, nem precisa levar a Bíblia, não. Só uma, Deus é legal, sabe? Parece que o cara está surfando na igreja, assim. Quando você remove a tábua que você julgava que não era assim tão importante, você pode olhar para essa igreja daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas ou até séculos, e perguntar: cadê? A Confissão de Fé de Westminster faz uma menção tão interessante no capítulo sobre a igreja. Ele fala que, infelizmente, algumas igrejas se degeneraram a tal ponto pelo abandono da palavra e outras coisas, que se tornaram sinagogas de Satanás. Lá tem o templo, tem uma parede, mas quando você entra lá dentro, não tem mais igreja. E em vez de você olhar lá para o lado de fora e falar assim: nossa, pastor, ainda bem que a gente não está na Europa pós-cristã, né?
Meu irmão, minha irmã, aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Porque se você abandonar a tábua de sustentação da palavra de Deus na sua vida, você vai cair. Anota o que eu estou falando, você vai cair. Faça disso uma prioridade, restabeleça tábuas. Busque a Bíblia, estude a Bíblia. Eu estava compartilhando num aconselhamento essa semana uma experiência com um casal que uma das coisas em 2008 que foi lindo foi quando eu conheci um grupo. Tiago Martinello vai saber do que eu vou falar aqui agora, o presbítero Charles Green vai falar. Meu querido amigo Josias, que fazia curso de publicidade comigo, convidou para uma reunião na casa dele que era Lloyd Jones. O pessoal estudava o comentário no Sermão do Monte. Final de 2007 isso, eu estava quase para me casar. E aí eu falei, o que é isso, Josa? O que a gente vai fazer lá? Não, a gente vai chegar lá, vai estudar um livro do John Piper chamado Teologia da Alegria, e a gente vai ler a Bíblia e vai... Meus irmãos, eu cheguei lá no sudoeste, na casa deles, naquele estudo bíblico, devia ter uns 10 marmanjos ali, 12 marmanjos. É que não é muito típico você ver 12 marmanjos com Bíblia aberta no colo, né? Numa sexta-feira à noite, numa quinta-feira à noite. Alegres, estudando a sã doutrina. E eu lembro que eu não estava acostumado com aquilo, eu já era de igreja, mas eu não estava acostumado a ver homens estudando a Bíblia assim. E eu falei, rapaz, esse bando de alienígena, esse povo aqui. Mas participei daquela reunião, e voltei na outra reunião, e voltei na outra. E desde então, eu fico meio nostálgico desses momentos que a gente estuda a Bíblia, que a gente para tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente julga que é importante, para botar tábua na nossa vida. Faça isso, meu irmão, minha irmã. Busque seus irmãos e estude a Bíblia. Preciso pedir autorização para o pastor? Não, não precisa. Não precisa. Você não precisa de autorização de sacerdote humano nenhum para estudar a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Busque a palavra do Senhor. Bote tábua de sustentação e se alegre de novo nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade. Quem vai te manter de pé é o poder da palavra do Senhor. Se essas cortinas não tivessem tábuas, elas seriam abaladas por todo tipo de vento, igual essas cortinas esvoaçantes, quando não tem nada que segure. Mas que coisa boa, meus irmãos, é ter o coração estabelecido com as tábuas da graça, com estacas que sustentam a profissão de fé do crente. E o texto termina, meus irmãos, falando sobre os famosos véus do santuário. E, novamente, também resumindo os detalhes aqui dos versículos 31 a 37, você percebe aqui que dois tipos de véu, dois conjuntos de véus são instituídos nesse tabernáculo. E, meus irmãos, tudo é importante no tabernáculo, mas esses véus eram muito importantes, por causa da separação de ambientes que eles estão fazendo. O primeiro véu é o véu da porta externa. Ele menciona aí nos versículos 36 a 37. Na verdade, eu estou invertendo a ordem do texto para explicar primeiro esse véu, tá? Meus irmãos, através desse primeiro véu, veja, o tabernáculo era um lugar onde o povo de Deus entraria para prestar seus sacrifícios. Era o elemento central da vida de comunhão de Deus com o seu povo. Para se ter comunhão com Deus, é necessário prestar sacrifícios que tratem do problema do pecado do povo, que consagrem a vida do povo. E é interessante porque agora você tem esse primeiro véu externo, dentro ali, você tem então, vou fazer com as minhas mãos aqui, tá? Você tem o tabernáculo como um todo, aí você tem o átrio externo do tabernáculo, aí você tem literalmente agora a parte da tenda interior. Essa tenda era separada pelas paredes, você tinha o primeiro véu e o segundo véu. E esse primeiro véu, somente os sacerdotes poderiam ministrar no lugar que é chamado lugar santo. Depois você pode ver lá em Hebreus capítulo 9, versículo 6. E é interessante, meus irmãos, porque não era uma porta, era um véu, era uma entrada simples relativamente. Não tinha uma proteção tão grande contra ladrões, contra salteadores, poderia ser facilmente rompido, não tinha como ser trancado nem destrancado. E lá dentro do tabernáculo tinha uma abundância de riqueza, na verdade, itens feitos de ouro, arca da aliança e por aí vai. Alguém poderia ter a tentação de roubar as coisas do tabernáculo com muita facilidade. O que nos faz pensar, meus irmãos, que com uma cortina tão fina assim, esses sacerdotes e levitas eram ainda mais obrigados a manter uma rígida vigilância do tabernáculo. É uma função pastoral.
Eles precisavam cuidar de que o tabernáculo não fosse invadido por salteadores, por ladrões. Muito interessante essa imagem, né? A função de um pastor na igreja, proteger a igreja. E ainda que eles não fossem capazes de proteger perfeitamente, porque o tabernáculo, a igreja em si, ela é muito frágil, ela parece fraca em defesa, e tem muitas pessoas que acham que a igreja não vai durar porque ela é fraca em defesa, mas Deus seria capaz de fazer uma cortina assim, extremamente forte. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do que estaria lá dentro. O segundo véu era o véu, então, que separaria essa primeira sala chamada de lugar santo da segunda sala chamada lugar, ou santo dos santos, ou lugar santíssimo. E, meus irmãos, ninguém poderia entrar nesse lugar santíssimo, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando as ofertas detalhadas e específicas que Deus havia ordenado nessa única entrada. Imagina, um ano tem 365 dias, uma vez por ano, do jeito certo, sem errar em nada, o sacerdote, o sumo sacerdote, e só ele poderia entrar nesse lugar santíssimo. E esse grupo de cortinas também visava esconder o que estava lá dentro. Todas essas cortinas escondiam o ambiente seguinte, para pensar. O povo lá fora, e aí um dos sacerdotes é amigo deles, e entra lá, no lugar santo, e faz as oferendas. Quando ele volta ali, o povo que é amigo dele fala assim, cara, conta pra gente como é lá dentro. Como é que era? Talvez conte, mas eles não teriam detalhes. Agora imagina, só o sumo sacerdote, entrando na presença da glória de Deus uma vez por ano. Meus irmãos, esse povo, em tudo isso, tinha uma clara perspectiva de que não se entra de qualquer jeito e não é qualquer forma de acessar a presença de Deus. Essas cortinas estão literalmente escondendo o ouro. E é possível, meus irmãos, que com isso os hebreus israelitas começassem a entender exatamente a condição deles. E talvez até ansiassem por entrar lá. Sabe como criança que quer matar a curiosidade, igual meus filhos fazem? Quando você abre um pouquinho uma cortina, eu só queria dar uma olhadinha lá dentro. Toda criança mora numa casa que tem um papai e uma mamãe, e tem o quarto do papai e da mamãe, e nem sempre você pode entrar no quarto do papai e da mamãe na hora que você quer, do jeito que você quer. Então, meus filhos já fizeram isso, e outros filhos já fizeram. Às vezes abre uma frestinha, né? Eu queria tanto ficar nesse quarto legal do papai e da mamãe. Meus irmãos, Deus é santo e o povo é pecador. Deus é santo e o povo é pecador. E se dependesse de nós, nem uma frestinha você poderia abrir para ver a glória de Deus, porque bastaria uma frestinha para você ser fulminado nas suas transgressões, delitos e pecados. Você queimaria a retina do seu olho se você fizesse isso. E o autor de Hebreus, meus irmãos, caminhando aqui para o final do sermão, ele explica o significado profundo desse véu que separava o lugar santo do santíssimo. Não precisa abrir, está lá em Hebreus 9, versículos 8 e 9. Mas ele mostra para a gente que a lei cerimonial, por mais que ela fosse observada, ela não tinha poder de tornar perfeito aquele que cumpria a lei cerimonial. Ela por si só não poderia levar ninguém ao céu, porque não era uma questão da lei, mas do ofertante, que era gravemente pecador. Ele nunca seria capaz de oferecer cerimônia perfeita e agradável ao Santo dos Santos. E, portanto, então, esse tabernáculo está dizendo para eles e para nós que a vida eterna e a imortalidade permaneceriam ocultas até que a luz do Evangelho pudesse fazer algo a respeito disso. O Evangelho, meus irmãos, é a iniciativa de Deus de dar condições ao pecador de acessar a sua santa presença. E esse momento crucial e impensado, meus irmãos,
ele acontece, e Mateus registra isso lá em Mateus capítulo 27, versículo 51. Naquele momento que o Santo dos Santos temporariamente sai do seu tabernáculo celestial e vem habitar entre nós. Deus presente entre nós, Emanuel. Jesus, amando, perdoando, vivendo, cuidando, restaurando, curando, ressuscitando. Com a sua santa vida, alinhada com a lei de Deus, se coloca na mão do Sinédrio, na mão de Pôncio Pilatos, se permite ser invertido por Barrabás, aquele líder rebelde. A multidão, babando, com sede de sangue, gritava: crucifica-o, crucifica-o. E ele voluntariamente, como um cordeiro que vai mudo voluntariamente para o matadouro, ele se permite, ele deixa que eles coloquem aquela coroa de espinhos na cabeça dele. Ele deixa que eles o chamem de rei dos judeus e permite que aquela epígrafe seja colocada sobre a sua cruz: salva-te a ti mesmo, ó rei dos judeus. Meus irmãos, se és rei dos judeus, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo. Jesus responde com a sua vida: não, eu tenho que ficar aqui mesmo. E o que acontece, meus irmãos, na hora terceira do dia, quando toda aquela escuridão vem sobre a terra e as pessoas batem no seu peito e lamentam, o que acontece naquele momento? Lá no santuário, o véu se rasga de cima a baixo. Glórias ao Cordeiro, meus irmãos. O véu que todo mundo queria ver o que tem atrás do véu, o véu se rasga, e o autor de Hebreus fala: o santíssimo lugar está acessível aos pecadores. Você entende isso, crente? Você entende a glória, a majestade e o poder que antes eram ocultos a nós, agora são nossos? Aleluia, igreja. Nós hoje, o autor de Hebreus fala que nós devemos entrar com ousadia e intrepidez no santíssimo lugar, porque o véu foi rasgado. Meu irmão, minha irmã, eu acho que às vezes você não entende o que a gente canta aqui. A gente canta: Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer teu nome santo e te dar o louvor que é devido. Aleluia! Não tem alegria no universo que se compare a isso. Pode pegar tudo, bota tudo aí. Não tem nada. E eu não sei o que o povo, os outros estão fazendo com a vida deles, mas nós, eu e essa casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso e a gente fala isso pela fé. Nessa ousadia, nós somos acompanhados de reverência profunda, um senso de humilhação da nossa posição diante de Deus, mas nós entramos com confiança. O nosso pecado foi resolvido pelo Deus Santo, igreja. E Ele nos dá uma boa tenda de acampamento. Tudo nesse tabernáculo que Cristo está fazendo na igreja é completamente esplêndido, é adequado, são coisas belíssimas. Eu termino o meu sermão dizendo que o texto de Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 18, ele se refere à Nova Jerusalém como uma cidade feita de puro ouro. Puro ouro. Você consegue imaginar, não só mais uns detalhes de ouro, mas uma cidade inteira feita de puro ouro. Mas os edificadores da igreja, e eu quero que você preste atenção nisso, porque eu prometo que é o final do sermão. Os edificadores da igreja, quando foram instados pelo homem à porta do templo, lá em Atos capítulo 3, pedindo, o coxo pedindo: dá-nos alguma coisa, eles falam: nós não temos prata nem ouro. Lembra?
Mas, na verdade, meus irmãos, eles tinham prata e ouro. Porque eles falam, o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O ouro é o Senhor Jesus. Quem é que adorna a Nova Jerusalém? É o Senhor Jesus. E a Nova Jerusalém, meus irmãos, não são apenas as ruas de ouro, mas o povo de ouro de Deus. Porque Jesus está sobre o seu povo, e as nossas vidas que não valeriam nada agora são adornadas pelo ouro de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. O que eu tenho eu dou, e toda obra feita no ouro, que é o Senhor Jesus Cristo, é uma obra que perdura para a eternidade. A igreja do Senhor está sendo plantada e edificada nesse tabernáculo da nova aliança. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual e sobre-excelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, mas muito mais glória tem aquilo que é permanente. É o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11. E o que é permanente, meus irmãos, é a sabedoria de Cristo derramada sobre a igreja por todos os séculos. Isso é melhor do que o ouro. Isso é maior do que os diamantes. Nós nessa manhã gloriamos no Senhor, que fez uma igreja móvel, peregrina, rumo a Canaã celestial, com lindas cortinas de unidade. Meus irmãos, persigamos a unidade da igreja. Com uma bela cobertura de proteção sobre nós. Louvemos ao Senhor pelos anjos que protegem a igreja. Com tábuas de sustentação que mantêm a igreja de pé, irmãos, leiamos a Bíblia. E com o véu que dá acesso a Deus, nosso sumo sacerdote, em nome de quem nós oramos, e vai ouvir a nossa oração agora. Porque nós oramos por meio de Jesus, e por meio dele a gente chega no tabernáculo do Pai Celestial. Abaixe a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, o véu foi rasgado, aleluia, Senhor. A nossa curiosidade de ver aquilo que é santíssimo, mas que nos fulminaria, é agora resolvido com aquele que nos deu acesso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque contemplamos agora com o rosto descoberto, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,18, essa graça que é revelada e plena, nós a contemplamos, ainda com temor, ainda com reverência, mas com acessibilidade. Obrigado, Senhor, porque hoje, como igreja, como um tabernáculo vivo do Espírito Santo, nós podemos batalhar juntos essa obra pela Tua verdade. Senhor, livra-nos da hipocrisia de mausoléus mortos, Senhor. Livra-nos da idolatria de paredes e arquiteturas que ficam presas à história. Dá-nos a vida verdadeira que vem pelo sangue, pela água e pelo Espírito. Restabelece a fé do Teu povo, faz-nos crescer dia a dia em graça, em entendimento, em santidade, em consagração. Faz-nos admirar a beleza do Senhor impressa sobre nós, nessas lindas cortinas da nossa comunhão, na cobertura angelical, nas tábuas da palavra de Deus e no véu que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo acesso, Senhor, e pela planta infalível do Teu tabernáculo, que é a igreja, que estará de pé e ficará de pé até o dia que Cristo voltar para nos buscar, em nome de Jesus. Amém.